Fiquei sentada na minha cama a noite toda, repassando na minha cabeça as revelações da tia Rosa. Minha mãe, gêmea dela, minha família inteira escondendo isso de mim por toda a minha vida. Eu não conseguia processar. As fotos estavam ali, na minha frente, inegáveis. Minha mãe e tia Rosa juntas na adolescência, se parecendo muito mais do que eu jamais tinha percebido, mas com diferenças sutis que explicavam por que nunca suspeitei. A história que a tia Rosa me contou era como uma novela barata, exceto que era a minha vida real. Minha mãe foi deserdada por se apaixonar pelo meu pai, considerado indigno pela família. Eles a trataram como morta por anos, e a tia Rosa era a única que mantinha contato secretamente. A história continuou se desenrolando, enquanto a tia Rosa virava as páginas do álbum, me mostrando pedaços da vida da minha mãe que eu nunca conheci. Minha mãe voltou a ter contato limitado com a família quando eu nasci, mas o ressentimento nunca desapareceu realmente. Eles a aceitaram de volta superficialmente, mas nunca perdoaram completamente. E quando ela morreu de câncer 5 anos atrás, algo estranho aconteceu. Meu pai, incapaz de lidar com a dor, rapidamente se casou novamente e se mudou, praticamente me abandonando. E a família da minha mãe? Bem, as fotos e a história da tia Rosa explicavam muita coisa. Eles nunca realmente me viram como família, porque, para alguns deles, minha mãe ainda era a traidora que fugiu com um homem indigno. Eu era o lembrete vivo dessa traição. Especialmente para a Melissa, cuja mãe, minha outra tia, era a mais amarga sobre toda a situação. Quando sua mãe estava morrendo, a tia Rosa continuou enxugando lágrimas. Ela me fez prometer que cuidaria de você, que garantiria que você fosse tratada como família, e eu falhei miseravelmente. Ela abriu a caixinha de madeira que estava na mesa e tirou uma carta amarelada pelo tempo. Ela escreveu isso para você. Pediu que eu entregasse quando você tivesse idade suficiente para entender. Mas nunca encontrei o momento certo. Depois que ela morreu, foi. Complicado. A família não queria remexer no passado. Mike, Melissa, todos eles queriam simplesmente seguir em frente fingindo que aquela parte da história nunca existiu. E eu, covarde como sou, deixei acontecer. Minhas mãos tremiam ao pegar o envelope. Tinha meu nome escrito na caligrafia da minha mãe, aquela letra que eu não via há 5 anos. Senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Por que agora? Consegui perguntar, minha voz mal saindo como um sussurro. Por que depois daquele jantar horrível? A tia Rosa suspirou profundamente. Porque vi no que nos transformamos, o que a Melissa fez com você, o que Mike planejou com a conta. Foi cruel, imperdoável. Ver você sair daquele restaurante de cabeça erguida depois do que tentaram fazer. Foi como ver sua mãe de novo. Ela teria feito exatamente a mesma coisa. A tia Rosa segurou minhas mãos. O broche que você comprou para mim era idêntico a um que sua mãe me deu anos atrás. Quando o vi, soube que não podia mais esconder a verdade de você. Não abri a carta na casa da tia Rosa. Não conseguia. Precisava estar sozinha, no meu próprio espaço, preparada para o que quer que minha mãe tivesse escrito. A tia Rosa entendeu. Ela me abraçou na porta, um abraço de verdade dessa vez. Não aquela coisa constrangedora do restaurante. E prometeu estar disponível quando eu estivesse pronta para conversar mais. Dirigi para casa em estado de choque, a carta no banco do passageiro como uma bomba prestes a explodir. Meu celular continuava vibrando com mensagens da família. Aparentemente, o tio Mike e a Melissa estavam furiosos por eu ter envergonhado eles no restaurante. Inacreditável. Depois de tudo o que fizeram, ainda conseguiam se fazer de vítimas. Quando finalmente cheguei em casa, me sentei na cama e encarei o envelope por quase 1 hora. O que minha mãe poderia ter escrito que era tão importante guardar para o futuro? Que segredos ela ainda mantinha? Respire fundo, Vanessa, pensei comigo mesma. É só abrir. Com dedos trêmulos, rompi delicadamente o selo do envelope e desdobrei as páginas. Minha querida Vanessa, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que eu não estou mais aí e que Rosa finalmente encontrou coragem de lhe contar a verdade sobre nossa família. As lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. Há tantas coisas que eu queria ter lhe contado pessoalmente, mas sempre pensei que teríamos mais tempo. A vida raramente segue nossos planos, não é?
As palavras dela pareciam tão presentes que quase pude ouvir sua voz lendo-as. A carta era longa, escrita ao longo de vários dias durante sua quimioterapia. Minha mãe detalhava como conheceu meu pai. Não na faculdade, como sempre me contaram, mas em um festival de música contra a vontade da família. Como eles se apaixonaram rapidamente e quando a família dela se opôs, meu pai vinha de uma família pobre, sem status social, eles fugiram juntos. Ela descrevia a dor de ser rejeitada pela família, como apenas Rosa manteve contato. Como ela e meu pai lutaram nos primeiros anos, mas eram felizes apesar das dificuldades. E então como, após meu nascimento, ela tentou uma reconciliação com a família por minha causa, querendo que eu tivesse uma família extensa, tios, tias, primos. Mas a reconciliação nunca foi completa, Vanessa. Ela escreveu. Alguns aceitaram, outros apenas toleraram. Sua tia Rosa foi meu anjo, sempre do meu lado. Mas Mike, Carmen e especialmente Lucia, a mãe da Melissa, nunca me perdoaram realmente. E eu temia que, após minha partida, você sentisse esse ressentimento. Se isso aconteceu, sinto muito, minha filha. Eu apenas queria que você tivesse uma família, mesmo que imperfeita. Ela continuava escrevendo sobre como tentava me proteger. Dos comentários maldosos, das pequenas crueldades, das exclusões sutis. Como via a Melissa, apenas alguns anos mais velha que eu, já reproduzindo o comportamento da mãe. Mas você é forte, Vanessa, mais forte do que eu jamais fui. Você tem o melhor do seu pai e de mim. Não permita que eles definam quem você é. Estava amanhecendo quando terminei de ler a carta pela terceira vez. Meu rosto estava inchado de tanto chorar, mas sentia uma estranha calma. Tanta coisa fazia sentido agora. Os olhares, os comentários sussurrados, o modo como alguns membros da família me tratavam como uma intrusa. Não era paranoia minha, era real. E mais importante, não era minha culpa. Nunca foi. Era um ressentimento antigo, um drama familiar que começou antes mesmo de eu nascer e eu estava apenas colhendo as consequências. Vesti-me mecanicamente e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não conseguiria enfrentar pessoas hoje, precisava processar tudo isso. Sentada na minha pequena varanda com uma xícara de café, eu repassava mentalmente cada interação familiar que conseguia lembrar, agora vendo-as com novos olhos. A forma como a tia Lucia, mãe da Melissa, sempre me dava presentes menores no Natal, como o tio Mike fazia questão de mencionar o quanto meu pai melhorou de vida ao se casar com minha mãe. Pequenas crueldades que nunca entendi completamente. Meu telefone tocou. Era a tia Rosa novamente. Você leu? Ela perguntou sem preâmbulos quando atendi. Sim, respondi, minha voz rouca. Porque o papai nunca me contou nada disso. Houve uma pausa do outro lado. Seu pai, ele queria proteger você. E depois que sua mãe morreu, acho que foi difícil demais para ele lidar com tudo. Fugir foi sua forma de escapar da dor. A conversa com a tia Rosa foi longa e dolorosa, mas também estranhamente libertadora. Ela me contou mais detalhes, preenchendo lacunas na história da minha mãe. Como meus avós, que mal conheci antes de morrerem, inicialmente se recusaram a comparecer ao meu batizado. Como minha mãe sofria silenciosamente com o tratamento frio que recebia nos eventos familiares, mas insistia em ir por minha causa. Ela queria que você tivesse o que ela perdeu, explicou a tia Rosa. Uma família grande, primos, tradições, mesmo que não fosse perfeito. Quando perguntei por que ninguém nunca me contou que elas eram gêmeas, a tia Rosa ficou em silêncio por um momento. No começo era porque doía muito, éramos tão próximas e então de repente ela foi banida. Depois tornou-se um assunto proibido e quando você nasceu... Não sei. Acho que todos acharam mais fácil simplesmente não mencionar. No final da tarde, tinha tomado uma decisão. Liguei para meu pai. Não foi uma conversa fácil. Ele tentou negar no começo, depois se desculpar, depois justificar. Disse que estava tentando me proteger, que o passado não importava, que eu deveria simplesmente seguir em frente e esquecer tudo isso. Mas eu não podia mais fingir. Você deveria ter me contado, insisti. Eu passei anos me sentindo como uma intrusa naquela família sem entender por quê.
achando que tinha algo errado comigo. Ele finalmente cedeu, admitindo que havia errado. Sua mãe queria contar quando você fizesse 18 anos, mas então ela ficou doente e depois... Eu simplesmente não consegui, Vanessa. Lembrava demais ela, todo aquele sofrimento. Pela primeira vez, senti genuína compaixão pelo meu pai. Ele também estava preso nessa teia familiar tóxica, só que de uma maneira diferente. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Abri meu armário e encontrei o broche que havia comprado para minha tia Rosa, aquele que nunca cheguei a entregar. Agora entendia por que ela ficou tão abalada quando o viu no corredor do restaurante. Era idêntico ao que minha mãe lhe dera anos atrás. Uma coincidência que mexeu com ela profundamente. Decidi que ainda queria que ela o tivesse. Não por obrigação ou por tentar comprar afeto, mas porque, de todas as pessoas naquela família disfuncional, ela foi a única que esteve consistentemente do lado da minha mãe. A única que tentou, mesmo que imperfeitamente, cumprir a promessa feita à sua irmã gêmea. Meu telefone estava cheio de mensagens não lidas. A maioria da família, alternando entre raiva pelo escândalo do restaurante e falsas preocupações. Melissa havia mandado outro texto particularmente venenoso. Espero que esteja feliz por ter arruinado o aniversário da tia Rosa com seu drama. Típico. Quase ri ao ler. Se ela soubesse o quanto sua mãe, Lúcia, havia contribuído para toda essa situação ao longo dos anos. Mas não valia a pena explicar. Algumas pessoas são incapazes de ver além de suas próprias narrativas. Em vez de responder, bloqueei seu número. Bloqueei o tio Mike também. E alguns outros primos que haviam sido particularmente desagradáveis. Foi surpreendentemente libertador, como cortar cordas que me prendiam a um passado doloroso. Antes de ir trabalhar, deixei o broche em uma pequena caixa com um bilhete simples para a tia Rosa. Obrigada por finalmente me contar a verdade. Mamãe ficaria orgulhosa de você. Com amor, Vanessa. Deixei na portaria do prédio dela, não me sentindo pronta para outro encontro emocional tão cedo. No trabalho, Daiane percebeu imediatamente a mudança em mim. Você parece diferente, ela comentou enquanto abríamos a loja. Mais leve, de alguma forma. Sorri, percebendo que ela estava certa. Descobri algumas verdades sobre minha família. Expliquei vagamente. Digamos que muita coisa faz sentido agora. Ela assentiu, não pressionando por detalhes, mas ofereceu seu apoio se eu precisasse conversar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha pessoas do meu lado, mesmo que não fossem do meu sangue. Durante o expediente, recebi uma mensagem da prima Tânia, uma das poucas que sempre foi gentil comigo. Ouvi rumores sobre o que aconteceu no jantar e depois, se precisar conversar, estou aqui. Nem todos na família são como a Melissa. Sorri ao ler. Talvez houvesse mais aliados do que eu imaginava. Respondi agradecendo e sugerindo um café na semana seguinte. Por que não? Eu estava redefinindo meus relacionamentos familiares nos meus próprios termos agora. À tarde, a tia Rosa enviou uma foto. Ela usando o broche que eu havia deixado para ela. Abaixo, uma mensagem simples. Sua mãe estaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Eu estou. Senti lágrimas nos olhos, mas dessa vez não eram de tristeza ou raiva. Eram de aceitação, de cura. Já se passou uma semana desde aquela noite no restaurante que mudou tudo. A vida continua, claro. Contas para pagar, trabalho para fazer, estudos para completar. Mas algo fundamental mudou dentro de mim. Como se um peso que eu carregava há anos, sem nem mesmo perceber completamente, tivesse sido removido. Não sou mais a garota que se desculpa por existir, que aceita migalhas de afeto daqueles que deveriam amá-la incondicionalmente. A carta da minha mãe permanece na minha mesa de cabeceira. Leio um trecho dela toda noite antes de dormir, encontrando força nas palavras dela, sentindo uma conexão que pensei ter perdido quando ela morreu. A parte que mais releio é o final. Quando eu partir, lembre-se de que família é mais do que sangue. Família são as pessoas que ficam ao seu lado, que te amam sem condições, que te veem por quem você realmente é. Encontre essas pessoas, Vanessa, e as mantenha por perto. Ontem, jantei com a tia Rosa e a prima Tânia em um pequeno restaurante italiano.
Nada chique, nada pretensioso, apenas boas conversas e risadas honestas. Foi estranho no começo, reajustar nossas dinâmicas sabendo o que sei agora. Mas também foi surpreendentemente natural. Tânia compartilhou que sempre se sentiu desconfortável com o modo como Melissa e os outros me tratavam, mas nunca teve coragem de falar. A tia Rosa trouxe mais fotos da minha mãe, histórias que nunca ouvi antes, momentos da vida dela que tinham sido apagados da narrativa familiar oficial. Chorei um pouco, ri muito e pela primeira vez em anos, não me senti como uma intrusa. O tio Mike tentou ligar 3 vezes durante o jantar. Não atendi. A Melissa continua postando indiretas nas redes sociais sobre pessoas que destroem famílias. Bloqueei ela lá também. Hoje cedo, fui até o cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Nunca fui muito de fazer isso. Sempre me pareceu forçado, artificial, mas hoje senti necessidade de ir, de sentar ao lado da lápide dela e contar tudo. O que aconteceu? Levei a carta comigo, embora já saiba cada palavra de cor. O dia estava perfeito. Céu azul, uma brisa suave, flores silvestres crescendo entre os túmulos. Fiquei lá por horas, falando com ela como se pudesse me ouvir, contando sobre o jantar desastroso, sobre a revelação da tia Rosa, sobre como finalmente entendi o quebra-cabeça que foi minha infância. Eu teria preferido saber a verdade antes, disse em voz alta, mas entendo por que você quis me proteger. Uma folha caiu exatamente sobre a lápide nesse momento, e não pude deixar de sorrir. Coincidência, claro, mas reconfortante mesmo. Assim, na volta para casa, recebi uma ligação do meu pai. Ele está vindo me visitar no próximo mês, pela primeira vez em quase 2 anos. Diz que quer conversar pessoalmente, explicar sua versão da história. Não sei exatamente como me sinto sobre isso ainda. A mágoa, claro, pelo abandono emocional, pela verdade escondida. Mas também há uma nova compreensão das complexidades, dos relacionamentos, dos jeitos imperfeitos que as pessoas encontram para lidar com a dor. Não sei o que o futuro reserva para minha relação com minha família estendida. Alguns laços foram irremediavelmente rompidos após aquela noite no restaurante. Outros, surpreendentemente, ficaram mais fortes. E novos laços estão se formando com pessoas que me valorizam por quem sou, não pela história familiar complicada que carrego. Como minha mãe escreveu, famílias são as pessoas que ficam ao seu lado. Estou finalmente aprendendo a escolher a minha.